Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Marco Aurélio mais uma vez aqui com vocês. E nesse vídeo eu quero trazer algumas informações, algumas dicas de como você impressionar a sua liderança. Então, você precisa reportar uma informação, você tem dados estratégicos que você precisa reportar. Eu quero te mostrar como você faz isso de maneira satisfatória. Então, olha só, o que é que nós temos aqui? Aparentemente um dashboard, mas eu quero te contar os segredos para você chegar aqui de maneira rápida, prática e já conseguir aplicar no seu dia a dia. Então, olha só aqui o relatório. O que é que causa impacto? Então, aqui, ó, primeiro, organização. Você precisa de um storytelling. Você terá uma base de dados e não necessariamente você precisa mostrar tudo que está nessa base. Você tem que ter uma linha de raciocínio para poder tratar essa informação e apresentar aquilo que é pertinente para o objetivo da sua missão. Então, nesse caso aqui, precisamos identificar o nosso relatório. Então, está aqui o título, né, o Dashboard do Brasil. Coloquei lá o título. Logo abaixo vem um subtítulo para explicar um pouco mais do que se trata esse relatório. Então aqui eu estou falando, ó, nós temos análise de emprego, concentração populacional nas RMRs e demografia. Então eu já estou dizendo aqui, ó, que eu terei pelo menos essas três informações logo abaixo. Então, ó, se eu vou ter essas três informações, eu não posso estar pulverizando demais ou concentrando demais. Então, atenção a isso, tá? O que é que eu fiz aqui? Eu concentrei as informações por regiões e logo abaixo vem aquilo que eu falei no subtítulo. Eu tenho a distribuição de empregados, eu tenho a concentração de moradores nas regiões metropolitanas e depois a concentração populacional, ou seja, a minha demografia. Logo abaixo eu tenho um detalhado, cada estado com as informações respectivas que eu acabei de falar. Se você quiser causar uma impressão também bacana, né, com o seu gestor, com o seu time, você pode trazer para cá, ó, por exemplo, a formatação condicional, onde você adiciona, por exemplo, aqui, ó, algumas barras que vão te dar uma visualização melhor, vão te dar uma impressão da informação bem melhor. Então, eu vou selecionar aqui, ó, essas duas colunas, vou deixar tudo da mesma cor, não tem problema. Vou deixar aqui o verde. Então, olha só, você já cria um impacto visual. E à medida que você clica na segmentação, olha só, toda a informação acompanha. Aí você deve estar observando agora que eu tenho aqui uma repetição justamente por conta da pulverização. Ele está pegando aqui todos os estados do Nordeste e está repetindo ao invés de aglutinar tudo. Isso acontece porque esse é o segundo segredo. Todo e qualquer dashboard precisa de uma tabela dinâmica. Ele precisa de um aglutinador de informações. Ou seja, aqui eu transformei o meu intervalo em uma tabela e já fui criando gráficos. Então, se você for um pouco mais emocionado, você vai apresentar isso aqui e não vai fazer nenhum julgamento dos seus dados, né, da sua apresentação. Mas seguindo a lógica de storytelling, você precisaria ter criado aqui, ó, uma tabela dinâmica para depois criar o gráfico. Por quê? Baseado nisso, ele vai aglutinar a informação e vai segmentar para você. Então, qual seria o jeito correto? Esse vídeo aqui, que está indo para o LinkedIn, ele vai estar cortado aqui. Mas o que vai para o YouTube, ele continua. Então, ó, você precisaria, antes de mais nada, tirar a segmentação, selecionar o seu intervalo de dados e fazer aquilo que eu chamo carinhosamente de cozinha. Então, vamos começar aqui a preparar o nosso prato especial. Então, eu venho aqui, clico em inserir, tabela dinâmica. Vou pedir para ele ir para uma nova aba, né? Então, vou dar aqui um OK. Jogou para minha outra aba, agora eu quero trazer aqui, ó, eu quero região, eu quero os estados e quero a população. Já trouxe aqui, então ele já aglutinou. Ao invés de criar de novo, eu vou só copiar e colar a tabela dinâmica aqui do lado, porque eu tenho três informações que basicamente seguem a mesma ordem. Então, eu vou tirar aqui, ó, população e trocar por empregados. Clico na terceira tabela, tiro população e clico em moradores da região metropolitana. Agora sim eu tenho uma distribuição onde eu posso associar gráficos diretamente a eles. Com relação ao mapa, eu vou trazer esse detalhe para vocês. Ele não funciona com tabela dinâmica, então você pode manter essa estrutura do jeito que está aqui. Vai apagar
esses dois gráficos, o gráfico de linhas e o de colunas, volta lá, e agora sim, a partir da tabela dinâmica, você vai e cria o seu gráfico, né? Então, vou criar aqui novamente o de colunas e agora o de barras. Pronto, tá aqui os dois gráficos. Dou um Ctrl X para tirar da minha cozinha e trazer aqui para a sala. Trouxe aqui os meus dois gráficos. Vou organizar aqui na minha visualização. Uma dica também para vocês, ó, quarta dica. Remove isso aqui, gente. Tá? Clica aqui, ó, ocultar todos os botões. Limpa um pouco esse gráfico, às vezes fica muita informação que vocês não precisam. Tá? O título pode deixar, o título tem que ter, é padrão. Eu vou tirar aqui ó, a legenda, porque só tem uma informação, então não preciso ficar descrevendo aquilo que eu já falei o que é, né, no título. Se houvesse uma pulverização maior, aí sim eu precisaria explicar. Então, ó, volto aqui, ajusto o meu gráfico. Você pode também fazer isso pela formatação que está presente aqui. Ó. Você também pode ajustar por aqui. Tá? É uma outra opção. 3 dias depois... Sempre deixando aí as linhas de suspiro, né, para você não ficar afobado, né, agoniado com o seu relatório por não ter uma separação, tá tudo muito em cima. Então, ajusta aqui na posição, tudo ok. E agora? Vamos testar? Ué, não está dando certo. O que é que está acontecendo? Eu acho que está faltando aqui um relacionamento. Mas lembra que a gente criou isso aqui, essa segmentação, a partir de uma tabela. Então, tudo isso precisa estar muito bem amarrado conceitualmente, porque senão você dispara lá na frente e depois vai perceber o tanto de atropelo. Inicialmente eu comecei mostrando para vocês, e tem vídeo aqui no canal, mostrando como fazer essa visualização partindo de uma tabela. Mas nesse vídeo nós identificamos alguns erros e vamos corrigir. Nesse caso, o erro está na nossa segmentação de dados. Eu vou apagar essa segmentação, vou lá na minha cozinha de novo. Vou selecionar aqui qualquer tabela dinâmica e vou agora inserir a nossa segmentação de dados. Clico na tabela dinâmica, inserir segmentação de dados. Vou marcar aqui, ó, região de novo. Vou personalizar. São 5 regiões, então transforma aí em 5 botões, tá? Esse aqui é o famoso slice, tá? Revisando aí com o pessoal que já nos acompanha, ou você que chegou aqui agora, não sabe o que é, vai ficar sabendo agora. Então isso aqui nós chamamos de segmentação de dados, ou também slices. Eu vou mudar aqui o estilo. Feito isso, agora eu preciso conectar, porque ele está conectado apenas a uma tabela. E eu preciso que ele interaja com as demais. Então, eu clico com o botão direito, conexões do relatório, e ativo essa caixinha aqui, para dizer que as outras tabelas dinâmicas também precisam ser filtradas a partir dele. Feito isso, Ctrl X, pega aqui nossa segmentação, traz para cá, Ctrl V. Agora eu vou ajustar aqui a dimensão dela, vou diminuir um pouco essa altura, e olha só, agora sim eu tenho um filtro que vai obedecer a minha segmentação. Com relação ao mapa, a gente precisa fazer um outro ajuste, como eu falei para vocês, o mapa ele não obedece tabela dinâmica, então você precisaria copiar as informações aqui do lado e assim interagir. O que eu estou trazendo aqui para vocês é a possibilidade que vocês têm de melhorar a sua visualização a partir dos seus dados brutos. E eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. A ideia aqui é informação prática, mas também aplicável e para te fazer alavancar nas suas análises de dados, no seu dia a dia, no seu trabalho, nas suas pesquisas. Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Marco Aurélio e aqui você é muito bem-vindo. Não deixa de se inscrever aqui nesse canal para fortalecer, nos acompanhar, mandar o seu comentário e encaminhar para os seus amigos. E se ficou alguma dúvida, também manda aqui para a gente alguma sugestão de vídeo. A gente vai adicionar na nossa lista e, na sequência, gravamos e trazemos aqui para vocês. Muito obrigado e eu vejo vocês no próximo vídeo.